Rapaziada, que sexta-feira maravilhosa para o torcedor vascaíno. O coração bate mais forte, a garganta ainda tá rouca de tanto gritar e a emoção segue tomando conta. O Vasco da Gama está mais uma vez nas semifinais da Copa do Brasil e isso não é pouca coisa, não. São anos e anos de luta, de decepções, de esperanças renovadas e, finalmente, de reencontro com a grandeza que sempre fez parte da nossa história. Mas nesse momento, além de falar do que acontece dentro de campo, eu preciso chamar a atenção para uma figura que, muitas vezes, fica em segundo plano, o presidente Pedrinho. Porque é inegável que o que a gente está vivendo hoje também passa pelas mãos dele. E eu já adianto uma coisa, não é sobre puxar saco, nem sobre passar pano para erro nenhum, porque todo mundo sabe que a gente critica quando tem que criticar. O torcedor vascaíno é exigente e não aceita menos do que a entrega total. Mas assim como a gente cobra, é justo reconhecer quando o trabalho dá resultado. E, nesse caso, o Pedrinho merece esse reconhecimento. A verdade é que ninguém sente o Vasco como ele sente, ninguém vive a vascainidade como ele vive. E por mais que tenha defeitos, tropeços e até decisões polêmicas, o cara conseguiu resgatar no torcedor um sentimento que parecia adormecido, o orgulho de ser Vasco. Quando a gente olha para trás e lembra do Pedrinho jogador, a memória vem carregada de expectativa. Ele era um talento daqueles que nascem uma vez a cada geração, mas, infelizmente, as lesões atrapalharam demais e a carreira ficou marcada por esse contraste entre potencial e entrega. Todo mundo sabia que ele podia dar muito mais ao futebol, mas o corpo não deixou. E é justamente aí que entra esse momento atual. Como presidente, ele tem a chance de devolver ao clube aquilo que, como protagonista dentro de campo, não conseguiu. Não é sobre títulos que já levantou, porque sim, ele fez parte de equipes campeãs. Mas o que faltou foi aquele papel de liderança absoluta, de dono do jogo, de cara que pega a responsabilidade e fala deixa comigo. E hoje, sentado na cadeira de presidente, ele finalmente assumiu esse posto. A história recente do Vasco não é nada fácil. O clube passou por administrações complicadas, com presidentes que não transpareciam o sentimento do torcedor, que não viviam o Vasco como deveriam viver. A verdade é que o torcedor olhava para cima e não se reconhecia em quem estava lá. Mas com o Pedrinho é diferente. Ele pode errar em decisões, pode ser criticado por postura, pode até exagerar em algumas atitudes, mas ninguém consegue dizer que ele não é vascaíno até o último fio de cabelo. E isso, meus amigos, faz uma diferença enorme no dia a dia. Porque quando o torcedor enxerga que o presidente sofre, vibra e chora igual a ele, a conexão se torna imediata. Agora, trazendo para o presente, o que esse time conquistou nas últimas 2 temporadas não é pouca coisa. Depois de anos sem sentir o gosto de disputar uma semifinal de Copa do Brasil, o Vasco alcança esse estágio em 2 anos consecutivos. Isso não acontecia desde 2011. Além disso, o clube voltou a disputar uma competição internacional, algo que não acontecia desde 2020. Pode parecer pouco para quem olha de fora, mas para quem vive o Vasco diariamente, sabe que são passos gigantescos rumo à recuperação da nossa identidade. E não foi nada fácil chegar até aqui. O torcedor vascaíno sabe como cada jogo foi sofrido, como cada classificação veio carregada de drama. O Vasco já passou por 5 disputas de pênalti seguidas na Copa do Brasil e venceu todas. Isso se tornou a maior sequência de classificações nesse formato na história da competição. E não é qualquer time que consegue esse feito. Até hoje, apenas Cruzeiro e Atlético Paranaense haviam conquistado algo semelhante. E olha que coincidência boa, nas 2 vezes, esses times terminaram campeões. Então, por que não acreditar que o destino reserva o mesmo para a gente? E o mais impressionante é a forma como essa identidade foi reconstruída. O Vasco não é hoje apenas um time que chega longe em torneios. É um clube que recuperou a ligação com sua torcida. Quem esteve em São Januário, quem acompanhou cada grito nas arquibancadas, cada canto de incentivo, sabe que a energia é diferente. O torcedor abraçou o time porque se sente abraçado de volta. E, repito, isso passa muito pela figura do presidente. Não tem como negar. Enquanto em outras gestões a frieza tomava conta, hoje a emoção transborda. Claro que ainda há problemas.
O clube vive dilemas financeiros, discussões sobre vendas e contratações, erros administrativos que precisam ser corrigidos. Mas mesmo em meio a tudo isso, há algo que ficou cristalino: o Vasco voltou a ser Vasco. Voltou a acreditar, voltou a competir, voltou a mostrar que ninguém pode duvidar da sua grandeza. E isso dá força ao elenco, dá confiança ao técnico e reacende a chama que o torcedor tanto precisava sentir. E se tem um personagem dentro de campo que também merece destaque nessa caminhada, esse personagem é Léo Jardim. O goleiro se transformou em herói incontestável, defendendo pênaltis decisivos e carregando o Vasco nos momentos mais tensos. É impossível não reconhecer o peso das mãos dele nessa trajetória. Mas, de novo, o ambiente favorável criado pela gestão e pela identificação do presidente ajudou a construir essa confiança coletiva. Porque o futebol é isso, não adianta ter talento se não existe um sentimento por trás. E o Vasco, hoje, joga com sentimento. Agora, quando a gente pensa na caminhada até aqui, não tem como não projetar o que vem pela frente. A semifinal é uma realidade, e o torcedor sonha com algo ainda maior. Não é arrogância, não é soberba, é apenas a certeza de que ninguém quer esse título mais do que nós. O torcedor do Vasco carrega nas costas anos de sofrimento e, por isso, o desejo de levantar a Copa do Brasil é tão intenso. A sensação é de que chegou a hora de escrever uma nova página de glórias na história do clube. E se isso acontecer, vai ser um título que terá um sabor especial, porque será conquistado não só dentro de campo, mas também fora dele, com o resgate da alma vascaína. Esse reencontro do Vasco com sua essência não pode ser ignorado. A cada jogo, a cada classificação, a cada lágrima derramada, a gente percebe que existe uma energia diferente tomando conta do clube. E o torcedor, que sempre foi o coração dessa instituição, agora se sente novamente representado. Esse é o maior legado que o Pedrinho já deixa, independentemente do que acontecer daqui para frente. Por que devolver ao torcedor o orgulho de dizer "eu sou Vasco" já é uma conquista gigante? E olha, amigos, quando a gente junta essa paixão com resultados concretos, a mistura é explosiva. O Vasco chega embalado, com confiança, com uma torcida que empurra e acredita. E por mais que os desafios sejam enormes, nada é maior do que a força dessa camisa. Se o Cruzeiro e o Atlético Paranaense mostraram que é possível transformar uma sequência de classificações em título, por que o Vasco não poderia repetir essa história? O destino parece sorrir para nós. Se tem uma coisa que ninguém pode negar é que esse Vasco atual aprendeu a jogar com o coração. A campanha na Copa do Brasil tem mostrado exatamente isso. Não tem facilidade, não tem caminho livre, é sempre no sofrimento, no detalhe, na disputa até o último segundo. Só que esse sofrimento, curiosamente, virou força. O torcedor vascaíno já se acostumou a ver esse time sendo colocado à prova em decisões de pênaltis e respondendo com bravura. São 5 classificações consecutivas nas penalidades, um feito que já entrou para a história da competição. E o mais impressionante é que não foi contra qualquer adversário, não. Foi contra clubes acostumados a brigar por títulos, equipes que exigiram do Vasco concentração e frieza máxima. E a cada cobrança, a cada defesa do Léo Jardim, a cada chute certeiro, a confiança só aumenta. O torcedor já olha para uma disputa de pênaltis e pensa, é nossa. E essa confiança é contagiante. Passa para o elenco, passa para o treinador, passa para a arquibancada. O Vasco vive hoje uma relação muito diferente da que vivia há poucos anos. O time jogava, mas parecia que estava desconectado do torcedor. Agora não. Agora a sintonia é completa. Quando o apito inicial soa, é como se 11 jogadores em campo e milhares de vozes nas arquibancadas fossem uma coisa só. E isso não acontece do nada, acontece porque houve uma reconstrução. Houve alguém que resgatou essa essência. E, de novo, é impossível não citar Pedrinho. Ele pode ter erros administrativos, pode tomar decisões que não agradam a todos, mas ele conseguiu trazer de volta a vascainidade para dentro de São Januário. E quando a torcida sente que está representada, ela vira um fator decisivo. A vitória sobre o Botafogo, por exemplo, foi emblemática. Não apenas pelo adversário, que vive grande fase e é rival direto,
mas pela forma como aconteceu. O Vasco jogou com inteligência, segurou a pressão e soube sobreviver até o momento da decisão. Ali, a estrela do Léo Jardim brilhou mais uma vez. E a cena dele defendendo o pênalti já virou quase rotina, uma imagem que o torcedor guarda com carinho. Porque não é só uma defesa, é a síntese do que significa ser Vasco: resistir, lutar até o fim, acreditar quando ninguém mais acredita. E se a gente parar para pensar, tudo isso vai se acumulando e criando um ambiente que só fortalece a ideia de que esse pode, sim, ser o ano da virada. A sequência histórica de classificações nas penalidades já aconteceu apenas com Cruzeiro e Atlético Paranaense, e os dois clubes terminaram levantando a taça. O torcedor vascaíno já começa a se apegar a esse detalhe, porque no futebol nada é por acaso. É claro que superstição não ganha jogo, mas confiança, sim. E se existe um elenco confiante hoje, esse elenco é o do Vasco. O mais bonito é perceber como o torcedor está vivendo esse momento. Quem foi ao estádio Newton Santos viu a festa, sentiu a vibração, percebeu que o Vasco entrou para jogar com a alma. E depois do apito final, a comemoração foi quase como um título. Os jogadores se abraçando, a torcida cantando sem parar, todo mundo consciente de que não é apenas mais uma semifinal, é um passo gigante dentro de um processo de reconstrução. E essa caminhada mexe demais com o coração do vascaíno, porque cada conquista recente parece ter um peso multiplicado por todos os anos de sofrimento que vieram antes. E se tem algo que deixa o torcedor ainda mais animado é a perspectiva do que vem pela frente. O próximo jogo no Campeonato Brasileiro já cria expectativa de casa cheia em São Januário. O confronto contra o Ceará pode ser aquele momento perfeito para transformar a empolgação da classificação em 3 pontos importantes, consolidando confiança para os desafios ainda maiores. E logo depois, vem o clássico contra o Flamengo no Maracanã, um daqueles jogos que valem mais do que qualquer tabela. É mais do que rivalidade, é a chance de mostrar que o Vasco voltou de vez, que não é mais coadjuvante em clássico nenhum, que a camisa continua pesando. E olha que o Vasco ainda pode ganhar reforços para essa fase decisiva. Jogadores que chegam para qualificar o elenco, como Carlos Cuesta, já estão prontos para vestir a camisa e trazer mais segurança. Isso, somado à base sólida que o Diniz conseguiu montar, dá ao torcedor a sensação de que o time ainda tem espaço para crescer. O Robert Renan, que já mostrou personalidade, deve ganhar mais espaço, e a cada jogo a equipe vai se moldando para encarar adversários cada vez mais difíceis. Tudo isso deixa claro que não estamos falando de um time apenas reativo, mas de uma equipe que tem identidade, que sabe sofrer e sabe jogar. É claro que ainda há muito a ser feito. A semifinal será duríssima, qualquer detalhe pode definir quem vai à final. Mas se existe algo que o Vasco já mostrou é que detalhe é com ele mesmo. O time sabe jogar no limite, sabe suportar pressão, sabe transformar dificuldade em combustível. E é esse espírito que deixa o torcedor tão confiante. Porque, convenhamos, ninguém merece esse título mais do que a gente. Nenhum outro torcedor, em nenhuma outra parte do Brasil, quer levantar a Copa do Brasil com tanta intensidade como o vascaíno. Essa sede é única. E quando um clube tão tradicional, com uma torcida tão apaixonada, chega nesse ponto, o futebol se torna quase uma questão de destino. A cada jogo, a cada obstáculo superado, a história vai sendo escrita de maneira emocionante. O torcedor vascaíno sabe que não vai ser fácil, nunca é. Mas sabe também que esse time aprendeu a ser guerreiro, aprendeu a encarar qualquer adversário de frente. O clima é de confiança, e ao mesmo tempo de humildade, porque todos têm noção do tamanho da responsabilidade. Mas o recado já foi dado, o Vasco voltou a competir em alto nível e vai lutar até o último segundo por essa taça. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Prepare-se para o maior burburinho do futebol brasileiro nos últimos anos. Segundo fontes extraoficiais, Pedro, atacante que vinha brilhando com a camisa do Flamengo, estaria prestes a protagonizar a transferência mais chocante da história recente do futebol carioca.
Depois de longas negociações e muita especulação nos bastidores, o rumor que vem incendiando as redes sociais é de que o craque teria rescindido seu contrato com o rubro-negro e estaria de malas prontas para se juntar ao maior rival, o Vasco da Gama. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, já provoca reações intensas de torcedores e especialistas. Nas redes, flamenguistas dividem-se entre incredulidade e indignação, enquanto vascaínos sonham com a chegada de um atacante de peso, capaz de mudar completamente a dinâmica do time. Fontes próximas ao jogador afirmam que a decisão de Pedro foi tomada após avaliar o projeto esportivo do Vasco, que estaria disposto a investir pesado para disputar títulos e reconquistar o prestígio perdido nos últimos anos. O impacto de uma possível transferência de Pedro para o Vasco vai muito além do campo. Historicamente, mudanças entre rivais são sempre polêmicas, e esta, em particular, teria potencial para entrar para os anais do futebol brasileiro como uma das mais surpreendentes de todos os tempos. Analistas discutem se a decisão seria motivada por questões financeiras, por desejo de novos desafios ou até por desentendimentos internos no Flamengo. O fato é que o mercado carioca nunca esteve tão agitado. Enquanto a diretoria do Flamengo ainda não se manifesta oficialmente, bastidores dão conta de que a rescisão do contrato foi amigável, mas estratégica. Ambas as partes teriam interesse em não prolongar o desgaste público. No Vasco, a expectativa é enorme, e a chegada de Pedro seria vista como um sinal de que o clube quer brigar de igual para igual com os grandes do Brasil. O burburinho segue, e jornalistas e torcedores de ambos os lados acompanham cada passo, cada postagem e cada declaração, numa verdadeira corrida para confirmar ou desmentir a maior bomba do futebol carioca das últimas décadas. Se confirmado, este movimento de Pedro pode redefinir rivalidades, influenciar negociações futuras e até modificar o equilíbrio de forças no Campeonato Carioca e no Brasileirão. Uma coisa é certa, o futebol do Rio nunca mais será o mesmo, e os próximos dias prometem emoções fortes para quem acompanha a bola de perto. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.